Então nós chegamos, né, no volume 4 do Alimento Diário, né? Ó Senhor Jesus, será pregado este Evangelho, né, do Reino. Este volume, né, traz por título o Plano da Salvação Divina. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E a mensagem de hoje fala o seguinte: o reino de Deus, a recriação. Amém. Nós já sabemos, né, que o reino de Deus ele vai de eternidade a eternidade, né? Então nós chegamos na recriação de Deus. Ó Senhor Jesus. Estava, né, desfrutando dessa mensagem, né, e meditando nela, né, e tendo comunhão com o Senhor. Porque eu não queria vir aqui e simplesmente repetir, né, as palavras que estão aqui no Alimento Diário, né? Mesmo porque os irmãos todos leram o Alimento Diário, ouviram a mensagem, ouviram o tutorial, né? O tutorial está disponível, a mensagem também está disponível, e também temos a palavra, né, impressa aqui no Alimento Diário. Mesmo porque é um assunto que não nos é estranho, né? Nós já ouvimos falar muito da recriação de Deus, né? Ali em Gênesis 1 até o capítulo 2. Creio que, né, a grande maioria acho que todos já sabem disso, né? Como Deus fez a sua recriação. E por que Deus precisou fazer isso, né? Por que Deus recriou? Então nós precisamos perceber que o mundo de outrora havia sido julgado por Deus, devido à rebelião de Satanás, devido à rebelião de Lúcifer, não é? Ele se rebelou contra Deus, e Deus então o expulsou, não é isso? Para a terra. Ó Senhor Jesus. E nessa rebelião de Lúcifer, ele levou a terça parte dos anjos com ele, e também todas as criaturas pré-adâmicas, né? Antes de Adão, as criaturas pré-adâmicas também se rebelaram, né, junto de Satanás contra Deus. E Deus precisou julgar essa terra, tá certo? É por isso que em Gênesis 1 nós vemos que a terra, no versículo 2 fala: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então a terra era um caos, havia trevas sobre o abismo, só tinha água, devido à rebelião de Satanás. E nós devemos entender, e já vimos, né, também várias vezes sobre isso, que Satanás, ele se orgulhou da sua sabedoria, né, da sua beleza. Ele era alguém realmente bastante capaz, ele era o sinete da perfeição, ele foi criado como sinete da perfeição, e ele foi criado como o principal anjo de Deus. Mas nós vimos, né, em Isaías 14, né, Ezequiel também 48, nós vimos que ele, né, se orgulhou
do seu saber, da sua beleza, não é? Da sua perfeição, da sua capacidade. E ele quis fazer o que? Sentar onde? Quis sentar no trono de Deus. Ó Senhor Jesus, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Então o Senhor precisou intervir, não é? Ele não manteve o lugar, a posição dele, mas ele queria ir além, não é? Senhor Jesus, porque ele queria ser o mediador entre Deus e as criaturas que Deus criou. E quando ele quis se assentar junto ao trono de Deus, ele almejava ser co-rei, reinar junto com Deus. Veja, irmãos, não é a soberba dele, o orgulho dele, não é? O orgulho dele, reinar juntamente com Deus. Ele era a criatura, foi feito por Deus, mas ele queria ser igual a Deus, dividir o trono com Deus. Oh Senhor Jesus, isso realmente, né, Deus não podia permitir. E aí ocorreu o julgamento de Deus sobre Satanás, e com isso, obviamente, ele instigou a terça parte dos anjos a se rebelar, a ficar do lado dele. Com certeza ele devia ser muito eloquente, e é, né? E é, na verdade, muito eloquente, né? E assim que ele foi lançado por terra, aqui havia o que? As criaturas pré-adâmicas, e essas criaturas também foram seduzidas por Satanás e se rebelaram contra Deus. Então Deus julgou a terra, não é? Com água aqui. Fala, a terra era sem forma e vazia. Puxa, a terra é tão bela, não é? A terra é tão bonita, tão bela. Nós temos, né, cenários tão lindos em todas as partes, né, do planeta. Cada lugares maravilhosos, né? Em todos os países tem as suas belezas naturais. E o Senhor, nós vemos em alguns outros lugares da Bíblia, né, que o Senhor criou a terra bela, formosa, para ser habitada, e não para ser um caos. Mas aqui a terra estava vivendo um caos, trevas, águas pairavam sobre a terra, e essas águas eram águas de julgamento, irmãos, não eram águas de vida, eram águas de julgamento que Deus precisou usar, eram águas de morte, não eram águas que você podia beber, potável. Era um caos, o caos imperava aqui. Senhor Jesus, e o versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o princípio de tudo, é o princípio de tudo, o início de tudo. Deus criou os céus e a terra, e aquilo que eu falei, e o Senhor criou a terra para ser habitada e não para ser um caos. No versículo 2, a terra já tinha sido julgada agora, irmãos. Passou-se aqui entre o versículo 1 e o versículo 2, não sei quanto tempo, né? Mas passou um período de tempo aqui. Porque havia criaturas aqui na terra, pré-adâmicas, Satanás foi lançado para a terra, ele realmente corrompeu essas criaturas e Deus precisou julgar. Senhor Jesus,
Então já não havia mais vida na terra. Mas aleluia, né? Aí entra aqueles compartilhar do Roberto, né? No início da reunião, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Puxa vida, irmão, isso é bastante significativo, né? Porque aqui nós vemos, né, o Espírito de Deus olhando aquela situação, irmãos, não é? E estava pairando ali. Mas nessa situação Deus já havia elaborado um plano para tirar a terra dessa situação e toda a criação dele dessa situação. Então Deus já tinha o plano da recriação. Então o Espírito de Deus estava ali, vendo como ele ia agir para mudar aquele cenário, tirar a terra daquele caos, tirar as trevas do abismo. O Espírito de Deus estava ali. Senhor Jesus. Então começa a recriação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E no primeiro dia, aí Deus diz o quê? Haja luz, porque havia trevas, né? Sobre a face do abismo aqui. Haja luz, e houve luz. Oh, aleluia! Agora as trevas já começaram a dissipar, foram dissipadas, não é? Tudo era escuridão, agora nós temos luz. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E houve tarde e manhã naquele primeiro dia, não é? Oh, Senhor Jesus! Muito bem, irmãos. Então a luz chegou. Isso também diz respeito à nossa situação em que nos encontrávamos antes de conhecer o Senhor. Na nossa vida havia o quê? Trevas e caos. Nós vivíamos nesse mundo como todo e qualquer ser humano, nós sem nenhuma esperança, sem saber de onde nós viemos, para onde nós íamos e para que nós vivíamos nessa terra. E isso é um conflito, principalmente, né, nos jovens, nos adolescentes que não tem o Senhor. Aí começa a questionar: de onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu faço aqui nessa terra? E isso, não é, gera conflito no ser humano. E porque não tem nenhuma esperança, não tem nenhum sentido da vida, não é? Muitos se desesperam, entram em parafuso, muitos, não é? Muitos entram em parafuso. Ó Senhor Jesus, depressão, síndrome do pânico, não é? Medo de tudo, e fica preso em si mesmo. Senhor Jesus. Mas, e nós também éramos assim, né? Mas aí o que aconteceu? Um dia nós recebemos o Evangelho. Alguém falou o Evangelho para nós, não foi? Alguém falou o Evangelho para nós e nós aceitamos o Senhor. Pela bondade, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, não é? A luz brilhou no nosso interior e nós, não é, invocamos o nome do Senhor. Oh Senhor Jesus, oh, puxa vida, é o Senhor que me criou, Deus que me criou. Então fui criado em imagem e semelhança de Deus. Deus me criou para Ele, para ter a vida dele. Então a nossa vida
começou a ter sentido agora, não é? Senhor Jesus, então nós sabemos o que é luz e o que é trevas, não é? Ó Senhor Jesus, e a nossa vida ganhou um sentido, Senhor Jesus, e nós passamos a conhecer a Deus, a amar a Deus, a servir a Deus e a viver a vida da igreja. Senhor Jesus, isso realmente é maravilhoso, irmãos. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, muito bem. E por que que isso aconteceu conosco, né? Senhor Jesus, porque o Senhor, ou melhor, Deus, Ele enviou o Filho dele aqui a essa terra, irmãos. Então, ao recriar todas as coisas, Deus tinha no coração dele enviar o Filho dele para essa terra, não é? E esse Filho, unigênito do Pai, se fez carne e viveu aqui como um ser humano genuíno. E como ser humano ele experimentou, não é? Todas as fraquezas, todas as limitações do ser humano. Que o ser humano tem todas as angústias, não é? Então ele experimentou tudo isso. E esse Senhor Jesus depois morreu na cruz por nós, por cada um de nós. Ele derramou o sangue dele na cruz. E ele, não é, se tornou o mediador de uma nova aliança entre Deus e o homem. Esse mediador realmente era genuíno, porque ele guardou completamente a sua posição, a sua função, e foi obediente ao Pai. Ele mesmo sendo Deus, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou, tomando a forma de servo, não é? E foi obediente até a morte, irmãos, e morte de cruz. Senhor Jesus, esse Senhor Jesus, então tornou-se o mediador entre Deus e o homem. Então, se nós hoje ganhamos o Senhor, foi porque nós temos esse mediador, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Em Hebreus 8:6 diz o seguinte, irmãos: agora com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Esse é o nosso Senhor, Senhor Jesus. Então, se a princípio Satanás queria ser aquele que iria fazer a conexão entre Deus e o homem, entre a criação de Deus e Deus, na verdade ele colocou tudo por terra devido ao seu orgulho, não é? E o que ele conseguiu com isso foi desconectar ainda mais toda a criação diante de Deus, não é? Ele desconectou toda a criação da presença de Deus, e a terra tornou-se um caos, sem forma, vazia, cheio de trevas. Senhor Jesus, mas Jesus agora não. Jesus é aquele que é o mediador genuíno. Ó Senhor Jesus. Então, ele pode interceder por cada um de nós, por cada um de nós. Ele, sendo o próprio Deus, não é? Tornou-se o Espírito que dá vida por meio da sua morte e da sua ressurreição. E como o Espírito que dá vida, ele pode trazer todos os elementos da vida de Deus para dentro de nós, seres humanos. É por isso que nós
a nossa vida agora tem valor, a nossa vida tem sentido, nós conseguimos ver algo além das coisas dessa terra. Por isso nós cantamos aquele hino, né? Embora na terra eu vivo, tenho os olhos postos no céu. Deus, ao me criar, tinha em vista plano eterno que concedeu. Nós estamos dentro do plano eterno de Deus. Não é? O plano eterno de Deus é nos tirar dessa situação terrenal, de caos, de trevas, de limitações, e levar para o plano celestial. Não é? É isso que o Senhor quer com cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, para isso a vida divina entrou dentro de nós. Senhor Jesus, então nós fomos reconectados a Deus, né? Agora nós podemos ter comunhão com o Senhor, nós podemos invocar o nome do Senhor, nós podemos realmente desfrutar da palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós temos intimidade com Deus, irmãos, podemos ser íntimos do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e esse Senhor Jesus, irmão, ele foi criado superior aos anjos. Ele é superior aos anjos. Ó Senhor Jesus, Salmo 2,7 fala assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então o Senhor, ele é superior aos anjos. Em Hebreus ainda continua, em Hebreus fala o seguinte, irmãos, Senhor, no capítulo 1, fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ó Senhor Jesus, Deus não havia constituído Lúcifer e nenhum outro anjo como seu herdeiro, mas ele constituiu o Filho aqui como herdeiro de todas as coisas, e falei por meio de quem fez o universo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E ainda mais, em Hebreus fala o seguinte, né? E todos os anjos, fala, e todos os anjos de Deus o adorem. Então o Senhor Jesus foi feito superior aos anjos, constituído herdeiro de todas as coisas, e devia receber a adoração dos anjos. Ó Senhor Jesus. E a questão, por falar em anjo, fala, qual é a função dos anjos? Claro, os anjos estão lá no terceiro céu adorando a Deus, né? Dizendo: santo, santo, santo é o teu nome. Mas tem uma função aqui também para nós, seres humanos. Os anjos foram criados com uma função, irmãos, Senhor Jesus, para nós, não é? Para nos servir. Então qual é a função dos anjos? Servir o homem. Muitos não sabem disso, né? Ó Senhor Jesus. Então, quanto à função dos anjos, a Epístola aos Hebreus nos esclarece. Fala: a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? O Senhor não falou isso para anjo nenhum, falou do Filho isso. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Prestaram atenção, irmãos? São todos espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem são estes que vão herdar a salvação? Nós.
Amém? Mas nós vamos herdar a salvação? Nós já não temos a salvação? Não ganhamos a salvação? Sim, nós ganhamos a salvação. Mas que salvação? Herdar a salvação aqui é ser vencedor, para nós reinarmos com o Senhor no mundo que há de vir. Não é? Aqui, olha lá, a todos que hão, aqui, ó, a favor dos que hão de herdar a salvação. De um lado nós já fomos salvos, mas a nossa salvação ela está se desenvolvendo, não é? Nós queremos que essa salvação se desenvolva, que nós sejamos plenamente, né, transformados, para nós finalmente um dia no mundo que há de vir reinar com o Senhor. Essa é a nossa plena salvação. Ó Senhor Jesus, é ganharmos, sermos realmente merecedores de estar, aí sim o Senhor vai nos colocar para reinar com Ele, ao lado do Filho. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos lá. Bom, irmãos, quando Deus começou a recriar todas as coisas, Deus falou, haja luz, Ele criou a luz do nada, não é? Ele criou a luz do nada. Por quê? Não tinha um elemento lá, às vezes 2 eletrodos, vamos dizer, e que você encostar para, né, dar luz. Não existia nada. Tanto é que essa palavra, a palavra para criar aqui em Gênesis, do grego é bara, é chamar a existência de algo que não existe. É você criar alguma coisa de alguma coisa que não existe, que não tem. E quem é a realidade da luz? Deus, porque Deus é luz. Ele é a própria origem da luz, não é? Deus é luz. Nós temos até um hino, né? Deus é luz e não há nele treva alguma jamais, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então Deus estava recriando todas as coisas, mas conectando cada parte da criação, ou cada item da criação, com Ele mesmo. Percebe, irmãos? Criou luz, mas a luz de onde vem a luz? De Deus. Deus é a origem, a fonte da luz. A luz está conectada em Deus, porque Deus é luz. Veja, aqui o plano de Deus. Então Deus estava agora na sua recriação, conectando as coisas nele mesmo. Nele mesmo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, se não me engano, primeira ou 2 Coríntios, irmãos, né? Diz que nós andamos agora por aquilo que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos, elas são temporais, são passageiras, mas as coisas que nós não vemos, as invisíveis, elas são eternas. Elas são eternas. Veja, irmãos, isso realmente é maravilhoso para nós, os cristãos. Nós não estamos aqui nessa terra apenas, né, para nós buscarmos um sucesso material. Isso é muito pequeno diante do plano de Deus. É claro que nós devemos trabalhar, exercer nossas funções, almejar ser o melhor profissional, sem dúvida, mas o nosso coração tem que ser nas coisas de Deus, irmãos. A nossa esperança não está aqui nessa terra, porque se a nossa esperança, a esperança de cristão, se limitar às coisas dessa terra,
nós somos os mais infelizes, né, Zé? 1 Coríntios 15, né? Nós somos os mais infelizes dos homens, a Bíblia fala. Se a nossa esperança se restringe às coisas dessa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Claro, irmãos. Porque cadê a realidade de Deus na nossa vida? E no Evangelho nós lemos, né, muitos versículos, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Cadê a realidade desses versículos na nossa vida? Né? Trabalhar pela comida que não perece. Trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Ó Senhor Jesus, não andei ansiosos quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de vestir, né? Onde vocês vão morar? Não andei ansiosos de coisa alguma. Os ímpios aqui se preocupam com tudo isso, porque a visão deles, a preocupação deles estão colocados aqui nessa terra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, ao recriar todas as coisas, irmãos, Deus quer extrair o invisível do visível. Eu achei interessante essa palavra. Deus quer extrair o invisível do visível para levá-lo de volta para si. Ó Senhor Jesus. Então não havia nada, Deus criou. Então do visível Deus está criando agora e levando o visível de volta para Ele mesmo, conectando com Ele. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deixa eu ler um pouquinho aqui para os irmãos. Deus tem um propósito muito grande. Deus criou tudo, olha lá, a partir de si mesmo. Ele é a realidade. Seu desejo é extrair algo invisível deste mundo visível, algo que ele possa inserir em si mesmo. Essa é a obra que Ele está fazendo em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, seu desejo é extrair algo invisível deste mundo visível, algo que Ele possa inserir em si mesmo. Essa é a obra que Ele está fazendo em cada um de nós. Então é isso aqui. Senhor Jesus, a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela se dá por meio da fé, não é isso? A fé é o meio que nós usamos para nos conectarmos com Deus, para nós termos comunhão com Deus. Então, a fé, as coisas invisíveis, palpáveis, por meio do Espírito. Então, é por meio da fé que nós temos a realidade da vida de Deus dentro de nós. Nós temos realidade de toda a palavra de Deus para dentro de nós. Não é? Porque sem fé, a palavra diz, é impossível agradar a Deus. Mas nós sabemos o que é a fé. Como é que gera a fé dentro de nós? A palavra gera a fé dentro de nós. Não é isso que diz em Romanos? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem é a palavra? Deus é a palavra. O Evangelho de João, né? No princípio era o verbo ou a palavra, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Então, em Hebreus, fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós ouvimos a palavra, invocamos o nome do Senhor, irmãos, aquela palavra que nós ouvimos, ela não é doutrina. Por isso que a gente fala muito aqui, a palavra do Senhor não pode ser doutrina para nós. Nós não estamos aqui para discutir a palavra do Senhor doutrinariamente, mas essa palavra precisa ser real na minha vida, na sua vida. É isso que vai mudar a nossa situação diante de Deus. É isso que vai nos transformar diante do Senhor. É isso aqui essa frase que eu li. É o Senhor extrair algo invisível deste mundo visível, né? Algo que Ele possa inserir nele mesmo. É isso. Quando nós tornamos algo invisível, se torna palpável na nossa vida, que é visível, terrena. Amém. E nós vivemos por meio dela. Como é que a promessa de Deus se torna real para nós? Quando nos apossamos da palavra do Senhor. Senhor Jesus, irmãos, eu sei que isso é difícil de explicar, mas é tão maravilhoso isso aqui, é tão tremendo isso aqui, que isso mudou toda a nossa vida, irmão, tem mudado dia após dia. Senhor Jesus, muito bem, vamos prosseguir. Ó Senhor Jesus, vou ler mais um trechinho, irmãos. O Senhor quer produzir algo de vida, algo real, algo dele mesmo, olha aqui, ó, dentro de cada um de nós. Isso acontece aquilo que eu acabei de compartilhar. Isso acontece ao desfrutarmos das riquezas de Cristo, como a boa terra, até que a igreja se torne a plenitude de todas as riquezas de Cristo. Ó Senhor Jacó, não basta termos uma doutrina que nos faça entender essas riquezas. O que precisamos é assimilar essas riquezas, desfrutá-las, viver por meio delas, para que se tornem plenitude. Isso é o que Deus quer. Percebe? Essas riquezas de Cristo tem que ser real na nossa vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Bom, aqui eu vou falar rapidamente só, né? Senhor Jesus, versículo 6 de Jean fala: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã no segundo dia, né? Então Deus separou as águas, né? De cima do firmamento, né? E de baixo, as águas aqui da terra e as águas de cima, não é? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas a realidade de tudo isso, né? É o Senhor também, Cristo, né? Ó Senhor Jesus. E no terceiro dia, disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Senhor Jesus. Aí depois Deus começou a produzir o quê? A relva, as ervas, né? As ervas que têm semente, as árvores frutíferas que têm fruto, segundo a espécie, né? Senhor Jesus, e assim por diante. Muito bem.
mas eu quero ir lá para o quarto dia. Senhor Jesus, então houve tarde de manhã, o terceiro dia também. Também disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, fazendo separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde de manhã o quarto dia. Senhor Jesus, então nós vemos aqui que no quarto dia Deus colocou os grandes luzeiros, fez os grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, o menor para governar a noite, que é a lua, e também fez as estrelas. Senhor Jesus, isso era para quê? Sejam eles, a lua, o sol, as estrelas são para sinais, para estações, para dias, para anos, não é? Então eles comandam muitas coisas sobre a terra, tem influência sobre a terra, a lua, o sol, as estrelas, nós vemos isso, principalmente, nas marés, nas estações do ano, tem toda a influência. Bom, no primeiro dia nós já tínhamos luz, ganhamos luz. Aqui agora nós temos luz do quarto dia. Mas a realidade desses luzeiros, nós precisamos tocar nisso, irmãos. O sol tipifica, nós sabemos que tipifica Cristo, não é? O sol tipifica Cristo. E o sol é para iluminar o dia. E a lua não tem luz própria, não é? Ela reflete a luz do sol. E a lua então tipifica a igreja, não é? A lua em si mesmo, ela não tem luz, ela precisa de Cristo. E assim ela pode refletir, não é? A luz na escuridão da noite. Ó Senhor Jesus! Então veja bem, irmãos, Deus é luz, Cristo é luz, não é? Ele é a luz que brilha, realmente, nas trevas. Senhor Jesus, esse Cristo, então Ele nos ganhou, nós ganhamos a vida dele, nós fizemos a separação entre luz e trevas, mas nós sabemos que nós temos uma vida da alma, problemática. A nossa vida da alma, ela nos leva a viver muito tempo no nosso velho homem, e isso gera muitos problemas para nós, gera muitos conflitos para nós. Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos de andar e viver na luz, Nós não podemos voltar à situação antiga que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor, porque quando nós caímos nessa situação, vivemos na nossa velha condição, nós somos presas fáceis para Satanás, e aí nós ficamos restritos às coisas dessa terra e começamos a ter problemas no nosso viver diário, e em todos os sentidos. Aí, o que nós precisamos? Voltar para o Senhor. Senão nós vamos caminhar nas trevas, fazer as coisas que os ímpios fazem nas trevas, agir como eles agem, ter a atitude que ele tem. Mas Deus é luz, e agora nós precisamos viver como filhos da luz. E como filhos da luz, nós precisamos resplandecer como luzeiros
no meio desta geração corrupta e pervertida. Por isso fala no Evangelho, nós já vimos essa mensagem, né? De andar e agora viver como filhos da luz. Vós sois a luz do mundo, Senhor Jesus. E para nós mantermos essa luz nos iluminando, irmãos, é que nós precisamos exercitar o Espírito para buscar o Senhor, não é? Invocar o Senhor. Quanto mais comunhão com o Senhor, mais luz nós ganhamos. Quanto mais luz nós ganhamos, mais as trevas vão sendo tiradas. Mais nós vamos andar, não é? Durante o dia, saber o que nós estamos fazendo, discernir o que nós estamos fazendo. Então nós temos discernimento entre o santo e o profano, não é? Entre o certo e o errado, não é? Entre luz e trevas, entre o que é ímpio e o que é santo. Então nós temos discernimento, e nós não vamos agir de qualquer maneira, nós não vamos tropeçar, não é? Se andarmos na luz. Senhor Jesus. E a igreja, como a lua, refletindo a luz do sol. Então o que é a igreja? A igreja somos nós, não é verdade? A igreja, nós já vimos, a igreja não é um templo religioso, não é um lugar físico, material, mas a igreja é um viver, não é? A igreja é um viver. E como nós todos juntos constituímos a igreja coletivamente, e nós temos a vida de Deus, a luz divina brilha na igreja, e a igreja precisa refletir essa luz no meio das trevas. Hoje a humanidade está vivendo nas mais densas trevas. Nós vivemos um período de negritude, não é verdade? Se nós olharmos a sociedade hoje em que estamos vivendo, irmão, nós estamos realmente é a mais densa treva, escuridão, não é? Que a humanidade está passando. E quem vai refletir a luz nessa escuridão? A igreja. Para nós, somos nós, cada um de nós, individualmente, no nosso ambiente, né, em que nós vivemos, e coletivamente, né, numa cidade, né, praticando a palavra do Senhor, praticando a palavra profética do Senhor, praticando o posso orar por você. Quando nós falamos posso orar por você, você ora para a pessoa, irmão, a luz brilha, as trevas desvanecem. Ó Senhor Jesus. Mas então essa luz do quarto dia tem que iluminar o nosso viver diário, irmãos. Ó Senhor Jesus, né? Nós não somos mais das trevas, mas nós somos do dia. Por isso nós devemos viver, né, na luz do Senhor. Senhor, tem vários versículos em Romanos que falam sobre isso, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito bem. Ó Senhor Jesus. Só para complementar isso que eu acabei de dizer, irmãos, o sol governa sobre plantas, temperatura, ventos, enfim, sobre tantas coisas que não temos nem ideia. O Senhor Jesus é o sol da justiça, Ele é o rei do reino dos céus e quer estabelecer o seu reino, o reino de Deus aqui na terra. Entretanto, hoje estamos na noite, e durante a noite, Deus estabeleceu a lua para... Entretanto, hoje estamos na noite, e durante a noite Deus estabeleceu a lua para governar. A lua é uma figura da igreja. Estamos na noite, mas não somos da noite. A lua olha constantemente para o sol,
Hoje a terra vive a época da noite, mas a lua contempla o sol e reflete a luz do sol aqui na terra. O mundo vive em trevas, mas nós não. Nós somos do dia. Os que se embriagam é de noite que se embriagam, e os que dormem, dormem de noite. Nós, no entanto, somos a lua e governamos a noite. Ó Senhor Jesus! Deus quer trazer seu governo à terra. Sem governo, tudo vira confusão. Sem governo, este mundo entra em desordem, em caos. Mas quando a igreja aparece, tudo entra em ordem. Ó Senhor Jesus! Irmãos, olha isso aqui. Quando a igreja aparece, tudo entra em ordem. E aqui, irmão, vai uma questão, que recai sobre a nossa responsabilidade, de nós pegarmos a palavra profética que o Senhor tem falado para nós, com simplicidade, sem nenhuma prevenção, e praticar essa palavra. Se o Senhor tem dado essa palavra profética para a igreja, irmãos, para que a igreja pratique essa palavra e leve luz para as pessoas, leve luz para o mundo. Então essa questão de muitos falam, posso orar por você, acham que não surte efeito. Irmãos, nós temos tantas experiências que os irmãos têm tido, tantos milagres que têm sido feitos, e quão bem tem sido feito às pessoas, não é? Então nós não podemos duvidar da palavra do Senhor. Não podemos duvidar. Porque Satanás, ele quer fazer exatamente isso em nós. Puxa, nós fomos na feira livre, todo mundo comprando, comendo, bebendo lá na feira e tal. Mas quando nós oramos pelas pessoas, eu posso orar por você, as pessoas paravam de comer para ouvir aquela oração. Irmãos, nós não temos noção do benefício que aquela oração fez para pessoas. Às vezes ela não se manifesta na hora, a pessoa não consegue se manifestar, e às vezes ela não consegue nem sentir nada, mas de repente no momento da vida dela, aquilo vai ter um efeito, a luz vai brilhar. Puxa vida, porque nós somos ainda, nós temos muitos conceitos, muitos religiosos, irmãos. A gente pode, mas lá no meio da feira, aquele falatório, posso orar, como Deus vai ouvir isso? Você nem está concentrado. Você nem está concentrado, você acha que isso aí vai dar resultado? Irmão, mas dá. Não depende da minha, não é do que eu penso. É se eu pratico a palavra do Senhor ou não. Eu recebi essa palavra, as igrejas estão praticando, eu vou praticar, Deus vai abençoar, irmãos. Deus vai fazer a sua obra. Irmãos, na tomada de Jericó, quando Deus tirou o povo do deserto, entrou na boa terra de Canaã, a primeira cidade que eles tomaram foi Jericó. Jericó tinha muralhas fortíssimas, largas. A muralha podia passar uma carruagem em volta da muralha, em cima da muralha. Vocês têm a largura, para passar cavalos puxando a carruagem, a largura dessa muralha. Vê se tem lógica o que Deus falou para Josué fazer. Vocês vão rodear a cidade 7 vezes, uma vez por dia, 7 dias seguidos. Uma vez por dia vocês vão rodear a cidade, com os sacerdotes levando a arca da aliança na frente. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. A hora que der 7 voltas, o sacerdote vai tocar a trombeta e todo mundo vai gritar, e a muralha vai desabar. Isso é lógico? Tem lógica um negócio desse? Nenhuma lógica, irmão. Que lógica que tem? Mas o povo de Israel fez exatamente como o Senhor falou. O que aconteceu? Cada um entrou na cidade, tomou a cidade na sua frente, passou aquela muralha que estava derrubada no chão. Então é isso, ó Senhor Jesus, é crer na palavra do Senhor, não é?
É obedecer, exatamente. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O sol, Cristo, governa a noite por meio da lua, por meio da igreja. Oh, isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Irmãos, então eu vou parar por aqui que nós já chegamos e amanhã nós continuamos a compartilhar. Nós temos ainda vários pontos para a gente desfrutar e amanhã na reunião de mutualidade todos os irmãos, né, podem compartilhar, desfrutar, nós ganhamos mais luz dessa palavra. Mas, então, o objetivo, irmão, da recriação é que Deus queria reconectar com Ele mesmo todas as coisas criadas. E principalmente, reconectar quem? O homem. A Deus. Para que o homem viva por meio dele, aqui nessa terra. Senhor Jesus. Então Deus, aí, fazendo isso com o homem, e este homem vivendo a vida da igreja, obedecendo a palavra do Senhor, vai fazer com que todas as coisas ainda deste universo sejam encabeçadas em Cristo, como diz em Efésios. Deus quer reconectar nele todas as coisas, porque nós vemos que depois da recriação do homem, o homem pecou. Satanás conseguiu ainda colocar o pecado no homem, não é? Mas Deus não desistiu do plano dele. E por meio, não é, do plano de Deus, Ele quer reconectar, mas agora Ele precisa da igreja para isso, reconectar em Cristo, encabeçar em Cristo, todas as coisas criadas, quer seja dos céus, quer seja aqui na terra, irmãos. Então veja como nós somos importantes nesse plano de Deus. O homem é importante nesse plano de Deus. Senhor Jesus. E aí, nós precisamos cada dia mais, irmãos, pedir para Deus nos dar visão deste plano. Nós cantamos no hino, e quanto ao teu querer, a gente não sabe muita coisa ainda, nós somos tão limitados. Senhor, nós temos que falar, Senhor, abre a nossa visão. Senhor, dá luz para nós enxergarmos o teu plano, a tua vontade, o teu querer, o que o Senhor é, a igreja. O Senhor nos tira realmente das coisas simplesmente terrenais, irmãos. Porque o que Satanás quer fazer é nos envolver com as coisas da terra. Se ele nos envolve com as coisas da terra, ele tem total domínio sobre nós. E não tem nenhum esforço, ele não faz nenhum esforço para isso. Se ele nos mantivermos com os nossos olhos colocados aqui, preocupados com as coisas da terra, pronto, ele domina sobre nós, tranquilamente. É por isso que Deus quer nos tirar da esfera terrenal. Não é? Nós temos falado, o Senhor quer tirar do plano terreno para o plano celestial. Não é que nós vamos sair desse plano, nós temos o celestial dentro de nós. A realidade do celestial está dentro de nós, no nosso espírito. Então nós precisamos exercitar o espírito para viver deste plano. Aí Satanás, com certeza, ele não terá domínio sobre nós, irmãos. Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor.